uma vez nesta noite. Eu quero, queridos, trazer à memória dos irmãos que nós estamos iniciando, o mês o ano de 2022 e o mês de janeiro. E nesse mês nós vamos, nas próximas quintas-feiras que se seguem, hoje dia 6, nós vamos falar sobre a família enfrentando as crises. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a comunicação em família. Na quinta-feira, dia 20, nós vamos falar sobre finanças na família. E finalmente, encerrando essa saga, no dia 27 de janeiro, querendo Deus, estaremos falando sobre os milagres na família. Hoje, todavia, nós vamos falar sobre a família quando enfrenta uma crise, quando a crise chega na família. Pastor, por que o senhor quer começar da pior forma? Porque nós temos que estar preparados para o que está por vir. E não sabemos o que pode acontecer doravante com quaisquer um de nós. Então é muito importante, eu louvo a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã que está aqui conosco, aqueles que nos acompanham. O primeiro item que eu deveria dizer, ou a primeira pergunta para esse assunto, é a seguinte: como reagir quando uma crise alcança a família? Como é que nós devemos reagir? Pastor, tem um modus operandi para isso? Nós vamos ver que tem. Tem um padrão para isso? Tem. Tem uma fórmula para isso? Tem. A verdade é que, quando nós conhecemos, nós passamos e estamos preparados para enfrentar. Mas quando nós somos pegos de surpresa, aí a consequência fica muito pior. Nós observamos já aí nesse capítulo que nós lemos, que nesse versículo 2, quando a crise alcança a família, a primeira coisa que essa mulher faz, nós vamos falar um pouco dela aqui, nós temos entendido e já temos conhecimento dessa verdade, que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Ele formava profetas. E é muito importante porque o líder que não forma outro líder, semelhante a ele ou melhor, é um líder infrutífero. E na verdade, como líderes, nós temos que nos preparar para ser dispensáveis. Isso parece estranho dizer, mas essa é a realidade. Quando nós começamos a nos sentir dispensáveis, e creia, chega esse momento, significa que a tarefa executada foi feita a contento. Porque alguém, seu discípulo, alguém da escola a qual Deus te constituiu líder, já aprendeu como fazer. É a atitude e a alegria de um pai quando gera não um filho apenas, mas quando ele alcança o patamar de ter gerado outro pai. É quando uma mãe, ela alcança a maturidade de ter gerado uma outra mãe. É quando o pastor alcança, mesmo que isso não é fácil, porque algumas coisas dependem de nós, mas quando parte para o campo externo a nós, já se torna um pouco mais difícil. Por isso a grande vitória, quando ele alcança e quando gera um pastor que fala como ele, age como ele, e é, de preferência, um homem de Deus, tal qual ele. A verdade é que agora, Eliseu, ele se depara com aquilo que nós, como família, você como mãe, você como pai, deve se preparar para enfrentar. E mesmo que se houver aqui dentre nós algum filho ou filha, se prepare também para enfrentar essa realidade que pode vir a chegar. É o momento em que você deve agora tomar atitude, você deve dar direção àquele seu direcionado. E nós vemos que quando a crise chegou na vida dessa mulher, qual foi a atitude dela? Ela foi ao profeta. E é interessante que o profeta aqui, ela sabe onde encontrá-lo, e ela vai até ele e faz a seguinte pergunta. Quando nós lemos aqui o primeiro versículo, diz: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas,
Aqui significa que Eliseu já estava enfrentando uma segunda geração de profeta. Então, creia, pode ser que a primeira geração, a você como família, você como líder, eu vou falar mais aqui como família, porque estamos no mês da família, é o início das coisas. Mas eu quero dizer para você que quando eu falo uma família, eu falo na menor fração da igreja, eu falo na menor fração de liderança, aonde eu e você temos que ser aprovados por Deus naquele nicho, naquela pequena fração. E aquela pequena fração, ela demonstra a sua totalidade de acertos quando aqueles que foram instruendos seguem o instrutor. E essa mulher agora, filha dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, ele era o meu esposo, era o homem que estava comigo. E o marido, nós vemos na palavra de Deus, que é o profeta da casa, é o mantenedor da casa. Quando eu falo essa palavra hoje, pode parecer estranho, porque estamos vivendo num mundo tão estranho, que hoje mantenedores passam a ser os avós, os tios, o governo, a mulher, mas Deus instituiu o marido, não instituiu outra pessoa. Ele é o que dá direção, ele é o sacerdote do lar, ele é o amigo, ele é o companheiro. A verdade é que essa mulher, ela responde diante dessa crise, correndo ao profeta. Ela sabe aonde encontrar a resposta para as suas quimeras, para as suas angústias, para a sua dor. Agora, e como é a resposta da família nesse momento de angústia? Quando nós olhamos no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 24, nós vemos ali que Deus instituiu a família. E após ele ter criado o homem, ele diz que ele, como Deus, como Trindade, não é bom que o homem esteja só. Façamos uma adjutora para que esteja como que diante dele, uma auxiliadora. Então a família, ela é composta por Deus. O casamento pode ser que haja geração de filhos, mas a família, ela se constitui de duas pessoas, o marido e a esposa. Isto é a família. O que virá depois, o que não virá, os que se agremiarão, os que nascerão naturalmente ou afetivamente do coração, é fruto de Deus. Vocês vão entender que os filhos, eles são herança do Senhor, diz lá no Salmo 127. Filhos são herança do Senhor, mas família é o homem e a mulher. Quando nós olhamos o Salmo 127, verso 3, e vemos que eles são herança do Senhor, ou herança de Deus, nós entendemos que se o Senhor quiser dar a herança, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. Agora, indo um pouco mais além, o que aquela mulher estava perdendo nesse momento? Eu estou falando de crise. E achei interessante que nós escolhêssemos esse livro, segundo livro dos Reis, e aqui vai um grifo meu, uma orientação, porque é um culto de ensino. Quando nós falamos de epístolas, são cartas no feminino. Então, primeira, segunda epístola, primeira a Coríntios, primeira Efésios, então é primeira, porque são cartas. Quando forem os livros, primeiro livro dos Reis, segundo livro de Samuel, segundo Crônicas, tá? Então não segunda, segundo pelo masculino no nome aí, só a título de informação. Nesse segundo livro dos Reis, capítulo 4, no verso 12, nós já vimos que essa mulher, no primeiro impasse da crise, ela poderia ter tomado qualquer outra atitude, mas ela tomou a atitude certa. Então já vai a primeira dica. A crise, ela pode, e eu diria até, vai chegar. Em grande proporção ou em menores proporções. A verdade é que vai chegar. No caso desta mulher, ela estava perdendo. Eu quero aqui equilatar, se eu posso dizer assim, fazer uma pequena comparação para as lutas ou as crises que nós enfrentamos. A luta dessa mulher, ela não estava perdendo qualquer coisa. Ela estava perdendo o marido. Estava perdendo, não, perdeu.
Então, ela estava perdendo aqui o cabeça do lar. Quando nós lemos em Efésios capítulo 5, verso 23, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1, nós vemos que o marido, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Deus, como Jesus, diz que é o marido, cabeça do lar. Ela estava perdendo ninguém mais, ninguém menos do que o cabeça do lar. Sabe aquela pessoa que mesmo que não queiramos, mesmo que na nossa sociedade odierna não aceite que deve ser o homem o cabeça do lar, mas a noiva que vai casar, ela entra sendo conduzida pelo pai. Por quê? Porque ele é o cabeça do lar. É o que simboliza que está entregando aquilo que lhe pertencia, estava sob a sua direção, sob o seu cuidado, sob a sua proteção, e ele conduz a filha até o altar para entregá-la ao noivo. Então ele é o cabeça por várias razões, mas somente citando aqui para elucidar a mente de alguns de vocês. Eu quero dizer, um pouco tarde até, que está disponível esse estudo no aplicativo em downloads. Vocês podem baixar, está ali, tá? Desde as 19h15 foi colocado ali em download. Então os irmãos podem baixar para acompanhar por lá, se quiserem, no aplicativo da Renovar. Essa mulher estava perdendo, além do cabeça do lar, ela estava perdendo o seu amante, o homem que lhe ama, o homem que lhe satisfaz no amor, nos seus beijos, no carinho, no afago, sexualmente, é o seu amante, aquele que lhe trata com benevolência. Segundo está escrito em Efésios capítulo 5, verso 25, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve também, corroborando com isso, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 até o 5. Então ela estava perdendo cabeça do lar, estava perdendo o seu amante, estava perdendo também o sacerdote, como eu já disse aqui, e conforme nós vemos também em Efésios 5, 26 e 27. Aquele que apresenta, está escrito assim lá em Efésios, que o homem e o marido devem amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e que a purifica, santificando na lavagem pela água, para apresentá-la limpa, pura ao Senhor. O marido é o sacerdote do lar, e ela estava perdendo o sacerdote, estava perdendo o amante, estava perdendo o cabeça do lar. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? Para mostrar que ela não estava perdendo qualquer coisa. A perca ali era grande. Uma crise no lar, desse naipe, é uma crise grande. Ela estava perdendo também, conforme Gênesis 2:15, o provedor do lar, quem tem a obrigação. Claro que hoje, século 21, muitas mulheres trabalham para suprir, mas isso é uma falha onde o homem não tem condições, onde a sociedade mudou. Não é a vontade de Deus, mas a vontade do Senhor. E vocês vão entender aqui que Deus não trata com o que Ele não deu, Ele trata com o que Ele deu. O Senhor, Ele mantém, Ele age nas promessas que Ele fez, não as promessas que aquele, que o outro fez, não. Ele cuida e zela do que é seu, da sua palavra para cumprir. Então Ele colocou o homem como sacerdote, como provedor, como protetor, como amante, como cabeça. Ele recebeu essa incumbência, e ele era também o profeta da casa. Então, e literalmente falando, não apenas porque nós, homens, fomos colocados para ser profeta da casa. O que é profeta? É o líder, como Josué capítulo 24, versículo 15 diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu lutarei para que a minha casa sirva ao Senhor. Claro, queridos, e eu quero que você aguarde até o final, fique em Eclesiastes 7:8, melhor o final das coisas que o princípio delas. Porque muitos de nós têm dificuldade, não conheceram pais, tiveram problemas na família, mas eu estou falando aqui de um modelo a ser seguido, e dentro de um modelo, de um padrão, nós podemos sim ser curados como família. Nós precisamos disso para nós, para a nossa vida. Agora, o interessante é que, talvez se fosse qualquer uma outra mulher, que não tivesse equilíbrio com a sua perca, ela também teria perdido a sua vida, teria perdido a sua alegria, teria perdido a sua disposição, teria perdido o seu tino. E quando eu falo tino no sentido próprio da palavra, ipsis literis, que é o seu destino, a sua direção. Mas esta mulher tem equilíbrio, e nós vamos entender o porquê. Esta é a razão
de alguém que acerta. Eu digo sempre que pessoas perdedoras caminham com pessoas perdedoras. Pessoas enroladas caminham com pessoas enroladas. Pessoas maldizentes caminham com pessoas maldizentes. Mas pessoas abençoadas caminham com pessoas abençoadas. Pessoas vencedoras caminham ao lado de vencedores. E a palavra de Deus nos assegura, corrobora, fecha a conta dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas essa mulher, certamente, ela ouvia o que o cabeça, o sacerdote, o profeta, o seu amante, o seu marido, o seu protetor dizia, que havia aprendido do seu pai, que aprendeu de Eliseu, que aprendeu do Senhor. E quem aprende do Senhor não falha. A família que serve a Deus, ela não cairá, porque o Senhor tem responsabilidade consigo. Nós vemos aqui, irmãos, que ela estava perdendo algo que não tem preço. Não era uma joia. Joia tem preço, por mais cara que seja. Não era um carro, vamos contextualizando. Porque carro tem preço. Não era uma roupa, contextualizando, ou voltando à exegese do dia, do momento, do local lá, do tempo. Porque roupa tinha preço. Ela não estava perdendo comida, porque comida tem preço. Não era uma casa, porque casa tem preço. Ela estava perdendo algo que não tem preço. Na verdade, ela não estava perdendo algo, ela estava perdendo alguém. É muito mais do que algo. Infelizmente, nos dias atuais, nós estamos em 2022 e nunca mais do que agora as pessoas valorizam coisas e desvalorizam pessoas. Não quero desvirtuar-me da linha aqui, mas o que vi nesse final de ano, encabidamente, é por isso que a ira do Senhor, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 1, está se abatendo sobre a sociedade, inclusive agora no Brasil, que amam mais animais, respeitam animais e ignoram pessoas, valorizam coisas e desvalorizam pessoas. Mas esta mulher estava perdendo algo ou alguém que não tem preço. E eu quero dizer o seguinte para os irmãos: constantemente as pessoas se perdem diante das suas percas. Grave isso. Pessoas que se perdem diante das suas percas. Mas eu estou falando hoje a um povo vencedor que não há de se perder diante das percas, se houverem. Livre-nos, Deus, das percas. Mas quando as percas acontecerem, eu não me perderei, porque sei quem é o meu Senhor, de onde vim e para onde vou, e a bênção que se abate sobre a minha vida. Então, eu gostaria aqui, ciente disso, de citar que essa mulher, ela não se perdeu ao perder. Entenderam? Ela não se perdeu com a perca. Ela não se perdeu com a crise. Mas ela entrou no rol dos vencedores exatamente na hora da crise. Porque diz também noutrora a palavra do Senhor: vocês não foram purificados no crisol, vocês foram purificados no fogo da aflição. E quem é purificado no fogo da aflição é forte, é vencedor, mais do que vencedor, por Jesus Cristo nosso Senhor. E agora desenrola-se aqui: como pode ser isso, pastor? O que a família deve fazer para não se perder diante das percas? No caso dessa mulher aqui, ela perdeu esse alguém, e esse alguém era a pessoa mais próxima dela. Era o seu amante, o seu marido, o seu protetor, o seu sacerdote, seu provedor, seu amigo, o seu calor nas noites, o seu caminho, sua razão de vida. Porque os filhos vêm e vão, mas os cônjuges, segundo a vontade de Deus, não conta o que o mundo diz. Não me compare com o que os perdedores, com aqueles que estão reservados para a destruição dizem. Mas eu estou falando aqui dos eternos, dos vencedores, daqueles que surgem acima de todos os demais, mais do que vencedores, dos bem-aventurados. O Senhor diz a nosso respeito:
Ele nos ensina, e ela agora, ela perdendo aquele que é a sua âncora, como que ela age aqui agora, diante desse fato? Nós vemos exatamente no versículo 1, que já foi lido. Ela vai ao homem de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, ela poderia, como quaisquer um de nós, gritar, dizer: Deus, porque eu, justo comigo. Ela poderia, sim, ela poderia. A dor é grande. Só quem já perdeu um ente querido tão próximo como esta mulher, sabe o que eu estou dizendo. Ela poderia se rebelar, ela poderia ficar depressiva. Isso não é algo simples. Isso é algo elaborado. Isso é complicado, é doído, mexe na alma, angustia, faz suar, faz chorar. Parece que os dias de sol tem uma lente escura no meio. A chuva atrapalha, o vento atrapalha. O mar não tem a mesma visão, a comida não tem o mesmo sabor. Ela poderia entrar em desacordo, em desatino com Deus. Isso não é qualquer coisa. Mas ela encontrou o único lugar possível, necessário, que ela deveria, que é procurar o Senhor Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Quando a crise chegar no lar, procura quem tem. E eu vou dizer, eu já vi isso acontecer bem perto de mim. Já vi isso acontecer muito pertinho de mim. E não é talvez o que muitos estejam pensando aí, não. A minha mãe, Marta está aí, Marta está aqui. A minha mãe e nós perdemos o nosso pai. Minha mãe estava com 40 anos, havia completado 40 anos. Aliás, no mês que ela fez 40 anos, perdeu o seu cônjuge, o meu pai, pastor Augusto. E muito semelhante a essa história, então eu falo com conhecimento de propriedade, portanto não me inquietem, ninguém, porque eu sei o que é isso, vivi e aprendi em loco, não foi contado, não fui estudar em algum lugar e nenhum palestrante me falou, mas eu vivi essa realidade. Uma mulher que perdeu o seu cônjuge, pai amado, pastor amado, foi decretado feriado na cidade de Aguaí, velado em 2 lugares, em 2 cidades, alvoroçou o momento. Na época saiu no Mensageiro da Paz, uma grande perca, não foi qualquer vida, uma grande perca. E aquela mulher, minha mãe, que me ensinou, que hoje eu vos passo, ela aprendeu do Senhor, eu aprendi dela, porque ela aprendeu do Senhor, e aprendeu com meu pai, pastor Augusto Fernando da Silva, pastoreando aquele campo. E não foi de qualquer forma, ele não morreu numa briga, ele não morreu de causas naturais, ele não morreu de uma enfermidade que estivesse vivendo há algum tempo. Não, mas ele morreu em um acidente. E não foi num acidente porque estava tirando racha, ou porque estava de viagem de férias. Ele estava indo dirigir um culto de Santa Ceia como pastor presidente daquele campo. Então foi uma perca considerável. Vargem Grande do Sul, Sentir São João da Boa Vista, Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, foi um abalo naquela região. E aquela mulher estava no centro de todas as coisas, tal qual essa mulher que procurou a Eliseu. Minha mãe, eu diria que ainda jovem, quatro filhos, a mais velha com 21 anos, com 21 anos, e eu com 20 anos. Algo muito doído, muito machucado. A filha mais nova ainda solteira. A Marta ainda, não sei se estava em casamento novo, ou estava 22 dias de casada. Nós precisávamos de direção, jovens ainda. Muita gente chegou, nós ouvíamos pessoas displicentes dizendo, como pode quando chega a crise na tua família, se você ouvir o que os outros estão dizendo, o que os médicos dizem, o que as enfermeiras dizem, o que a vizinha diz, o que o banco diz, o que o professor diz, você vai naufragar. Mas como Neemias, lá no capítulo 8 desse livro, ele aprendeu com Deus que nós não devemos dar ouvido ao que diz o povo. E nós ouvimos ali naquele velório alguém dizendo, agora acabou com essa família, destroçou a família, o que vai ser dessas crianças? Esses meninos vão desviar. Eram 4 caixões ali sendo velado, de meu pai, do vice-presidente do campo, da esposa do vice-presidente e do primeiro secretário.
4 caixões e uma criança só escapou daquele terrível acidente. E coube a mim reconhecer o corpo de meu pai, todo trucidado, contorcido. E naquele momento, quando alguém pensava que nós iríamos cair, aquela mulher, não estou falando de um homem, eu estou falando de uma mulher na família, o lugar de uma adjutora, o lugar de uma mulher submissa ao Senhor, minha mãe ainda jovem, sem nenhuma herança nessa terra, ela poderia, irmão, ficar questionando Deus. Ninguém mais do que ela poderia dizer: Senhor, é isso que o Senhor disse para nós? É isso que o Senhor previu, dizendo que a minha família seria uma bênção? É para isso que o Senhor me chamou? Mas tal qual aquela mulher, ela não tomou remédios para dormir por muitos dias, como muitos costumam fazer. Não estou falando contra remédios que são prescritos, não. Estou falando de pessoas que se automedicam por desespero, por desequilíbrio, porque não têm maturidade espiritual. Talvez nunca conheceram ao Senhor, que é soberano, que é Deus. Mas quem conhece o Senhor tem direção, tem destino, tem vida, tem chão, tem companheiro, tem amigo, tem profeta. O nosso Deus, irmãos, não deixou que a minha mãe se embriagasse de álcool, como muitas mulheres eu vi ao longo da minha carreira fazer. Também eu não vi a minha mãe inconformada com a vida. Você viu, Marta? Ela dizendo: não quero mais viver, que o Senhor me mate. Não, eu não vi a minha mãe tornar-se depressiva, dependente, amarga, distante dos filhos, abandonar a igreja, culpar alguém. Não, mas sabe o que foi que ela disse para nós? Ela nos ensinou que existe um lugar seguro, de descanso para a alma. E esse lugar seguro, eu vou dizer para você nessa noite, é o lugar que nos mostra a compreensão da soberania de Deus. Quem entende que Deus é soberano nunca será abalado. Crise nenhuma te derrubará. Pode ficar sozinho, pode andar no vale da sombra e da morte, mas se Ele, o soberano, estiver do teu lado, a crise vai passar. Tem que ir embora, porque é lugar de passagem. Sombra da morte, ainda que eu andar, você pode andar, eu posso andar, mas morar não. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente está com a tua, com a minha, com a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que dias difíceis que vivemos. A família sendo desestruturada. Eu me lembro da palavra da minha mãe que dizia: filhos, Deus é Deus. Agora nós temos que ficar unidos mais do que nunca. Aliás, chegamos até o extremo de morar quase todos na mesma casa, não é? O inimigo se frustrou, pensava que ia separar, uniu. Aleluia. Não sei se você está entendendo. No tempo de crise foi nascendo um. É pastor, é que canta para o Senhor. Naquela época nós estávamos juntos, morando numa casa, 3 famílias. Estávamos num lugar onde nós congregávamos. Sabe como era conhecido na Redondeza? Íamos nas igrejas, éramos chamados para cantar. Está lembrado, Marta? Família de Jesus. Vamos ouvir a família de Jesus. O inimigo luta, mas não vai vencer. Sabe por quê? Diante da crise, Deus nos levanta ainda mais forte do que nunca. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós conhecemos. O Senhor levou. Calma lá, você vai entender. O lugar seguro é entender da soberania de Deus. Deus é soberano. Certamente, eu fico pensando aqui com quem a mãe aprendeu aquilo. Mas eu já tenho a resposta. Estão lembrados de Jó? Jó, aquele irmão nosso, irmão Jó. Lembra do irmão Jó? A gente achava bonito, né? Tinha um corinho. Eu ficava meio arisco na hora de cantar. É gostoso. Eu quero ter a fé de Abraão, a paciência de... e a força de Sansão. Mas chega a voz de paciência de Jó. Irmão Marilene, paciência de Jó é para tesoureiro, né? Ô Marlene, irmão, paciência de Jó, tá brincando com isso? É melhor, toma cuidado. Jó, irmãos, você já imaginou o camarada perder 10 filhos num dia só?
Você já parou para pensar isso? Isso é crise ou não é crise? Isso é uma verdadeira crise, eu diria um caos. Isso é um caos na família. 10 caixões sendo velados no mesmo dia. Imagina isso. Que perca. Não foi um, nem 2, depois 3. Não, foi de uma vez. 10 filhos sendo velados. 10 percas reais. 10 histórias pelas quais ele, Jó, consagrava e orava a Deus. Sim ou não? Isso é perca. Não adianta tirar da sua Bíblia não, e nem da minha, porque não sai. Se você rasgar uma, tem outras milhares. O que Deus escreveu é para instrução nossa. Aquelas 10 vidas no único dia. Ele foi de um extremo a outro no mesmo dia. Do homem mais rico do Oriente, como está escrito na palavra de Deus, ele se tornou o homem mais pobre do Oriente. Isso é crise ou não é? Mas não para por aí. Ele ainda perdeu a saúde. Ele, na pele, ganhou um câncer de pele e se raspava com cacos. Sabe o que é ficar coçando aqui, lá e aqui já está coçando, e aqui voltou a coçar, e eu só tenho 2 mãos, e como é que eu faço? Coça aqui, coça acolá, perdi meus filhos, estou pobre. Isso é crise. Eu estou falando de crise, e não estou usando um livro aqui. Eu estou usando o que é real, é a palavra de Deus. E se é o nosso manual de vida, nós temos que entender isso daqui, esse segredo. E não para por aí. Tem a sua esposa. Ela ainda chega para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. E vou dizer mais, eu vou ousar dizer, que é fácil julgar a mulher de Jó. Mas ela era mãe. Ela também perdeu 10 filhos. Ela também ficou pobre. Aliás, vou aumentar alguma coisinha mais. Aumentar? Entenda, viu? Superlativando aqui. Ela ainda ganhou um marido canceroso para cuidar. É fácil apontar, mas quem está passando a crise é que sabe o tamanho da crise. Tanto que Deus, o golpe foi muito forte, irmão, sobre aquela mulher. Nós falamos muito de Jó e gostamos de lascar a lenha na mulher dele, né? Mas se põe no lugar daquela mãe. Não eram 10 filhos doentes, eram 10 filhos mortos. Não era não ter, ou ter pouca comida, era não ter o que comer. Não era não ter amigos, era ter inimigos acusando. Mas, sabe o que eu vejo de bonito aqui? O teu Deus, família, te entende, te ama, te protege. Deus não matou ela, preservou ela. Deus entendeu que ela estava fora da casinha, estava desesperada. Oh, que Deus maravilhoso é o nosso Deus, irmão. Preservou até ela ver a vitória. Pode xingar. Eu sei que isso não vem do seu coração, você está perdida. Mesmo que Jó, o seu cônjuge, disse: como uma louca tu fala, mas não chamou ela de louca. Como você está falando igual uma louca? Mas eu quero, mesmo assim, dizer o seguinte: nós, isso me inclui, falamos muita besteira na hora da dor. Fazemos muitos pactos que talvez nunca cumpramos. E Deus nem leva em conta. Eu não vou dizer que ele não ouve, porque ele ouve tudo. Mas ele não leva em conta. Quem sabe ele dizendo: pobre mulher, vou te recompensar. Aguenta aí. Amaldiçoa teu Deus e morre. E o Senhor dizendo: eu te amo, eu estou te guardando, eu vou te preservar. Isso é que é Deus, família. Isso é que é Deus. Vale a pena estar com esse Deus. Não amaldiçoá-lo, mas entendê-lo, porque mesmo que nós também escapemos por esse caminho, dizendo: então eu quero ser a mulher de Ló. Eu vou dizer para você,
havia um Jó. Mesmo que Deus suporta, mesmo que Deus não leve em conta o tempo da ignorância, mas sempre tem Jó que se levanta com equilíbrio emocional, como aquela mulher que foi até o profeta Eliseu, e ele descansou naquele lugar mais conhecido que você deve aprender nessa noite, é a compreensão da soberania de Deus. Pastor, o que é isso? Ele sabe o que faz, ele conhece o futuro, ele já viu março, abril, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele já viu tudo, ele já está lá. Alguém me disse, não lembro quem, falando, olha, eu estou me preparando para não sei quem fazer isso em março. Eu falei, Deus já está lá, ele já está lá te aguardando, ele já sabe se aqui na terra ou se lá na glória, mas a verdade é que ele é Senhor, ele é soberano. O tempo não o atinge, esse é o nosso Deus. Jó, nesse equilíbrio emocional, ele descansou na compreensão e na soberania de Deus. Ele disse, Deus me deu, Deus tomou. Grifo meu, ele é o grandão. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem entendeu, a gente já vê a expressão de alegria no rosto. Como é bom ter um Deus grande. Um Deus que nós sabemos que está no controle de tudo. O céu nunca vai estar em crise. O céu nunca vai ser pego de surpresa. Você não sabe mais do que Deus e nem eu. Ele não precisa que eu ensine e nem você. Ele já conhece os caminhos da tua família, mas ele precisa que eu e você confiemos nele e cheguemos pelo caminho certo, porque o caminho já está preparado. O caminho do milagre já está preparado. Só basta conhecer o caminho do milagre. E você e eu conhecemos. Ele disse, eu sei. Eu não vou falar pelos outros, mas eu sei que o meu Redentor vive. Meus filhos morreram, mas ele vive. A riqueza se foi, mas ele vive. Ele é Senhor. E quando você chegar na hora da crise, eu vou te dar a dica. Diga quem é que vive. Diga quem é que manda. Porque ele sabe muito bem como te tirar aonde você e eu nos metemos. Aquela nova viúva em Israel também conhecia Deus. Aquela mulher sabia. E eu acho interessante, irmãos, também citar o seguinte. Em tempos de crise, nós não devemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Esse é o segundo ponto de 3 que eu quero aqui falar. Vá bem, nos tempos de crise, nós não devemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Se Ele quiser levar, é Ele. Deus deu, o Senhor tomou, Jó disse. Mas se Deus não tomou, por que eu vou deixar de lado? Abrir mão. E eu estou falando aqui de crise. E muitas vezes nós entramos, e eu sei muito bem o que é isso, em crises espirituais, crises financeiras, crises conjugais, crises existenciais. E a tendência é quando temos alguma perca, nos perdermos também, como disse lá no início. Mas essa mulher, ela não se perdeu. Deus não deu os filhos para ela? É meu. Ah, eu estou viúva agora, vou me desfazer desses meninos. Leva mesmo. Olha, eu vou dizer para vocês, algumas mulheres hoje abririam mão dos filhos. Por que abrem mão mesmo sem chegar à crise? Arrumam uma criança, engravidam, tem e já abrem mão. Um filho é herança de Deus. Quanta gente quer e não tem. Só que na verdade, quando nós temos, nós não queremos o que temos, queremos o que os outros tenham. Isso conta com casa, carro, bem, dinheiro, esposa, esposo, fica desejando que é do outro. Mas essa família está sendo sarada em nome de Jesus. Possua o que é teu. Não abra mão do que Deus te deu. Quer saber? Não quer ficar comigo? Está aqui, carta de alforria
divórcio para você, desquite para você. Fui longe agora, hein? Abro mão de você. Ah, meu filho não está dando mais para cuidar. Se vira, vai com a avó, vai com o tio. Não, é meu. Deus me deu, é meu. Mas não tem que cuidar, é meu. Vou correr atrás. Deus me deu, é meu. Salmo 127, como eu já disse aqui, versículo 3. Filhos são herança do Senhor. E ela vai agora até o homem de Deus. Olha como é que está escrito aqui. Segundo Reis, que nós lemos aí, capítulo 4, versos 3 e 4. Olha como é que está escrito. 2. Eliseu lhe disse: o que hei de te fazer? Eu acho interessante isso. Ela esperou um pouquinho mais, ela se humilhou, ele deu o caminho. Mas a prova foi feita logo de início. Se for hoje, irmão, não, eu vou a tal lugar, tem que ter a resposta. Se não tiver, Eliseu perguntou de volta: o que hei de te fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Grave essa pergunta na sua memória, nesse ano de 2022. O que é que você tem em casa? Para ela, para essa mulher, eu não sei para você. Eu sei o que eu tenho em casa. Mas eu não sei você. Mas guarda aí. Porque o que você tem em casa pode sair daí. A vitória que Deus reservou para você. Não veja apenas a crise. Veja que Deus é muito Deus para fazer além do que nós imaginamos ou pensamos. O que é que tens em casa? Ela responde. Ela disse: tua serva. Primeiro ela diz com as suas palavras a realidade do que ela é. Tua serva. Quando ela fala tua serva, ela já está dizendo: eu te sirvo, porque você é homem de Deus. Meu marido te servia, eu te sirvo também. O que você disser, eu faço. Diferente de muitos que buscam orientação, mas só para testar. Aliás, buscam várias orientações. E até antigamente era, a gente falava, pai dos burros, era o Barça, né? Era o dicionário. Hoje não é o Google, o Dr. Google. Tem gente que ama, segue cegamente o Dr. Google, mas não segue mais o seu líder, seu pastor, sua mãe, seu pai, a sua cobertura de oração. Mas ela disse, tua serva, em outras palavras, dizendo que você falar, assim vai ser. Só que ela diz ainda aqui, ó, não tem nada em casa. Só que tem aqui uma vírgula, e ela diz, senão uma botija de azeite. Em algumas traduções diz, o que é isso para tão grande tarefa? Ela não estava dizendo nada, nada, nada. Ela estava dizendo, o que eu tenho não é nada diante do que está me perturbando. Diante da minha crise, eu não tenho nada. Eu estou falida diante de tanto que está diante de mim. Então, disse ele, vai, ou seja, a minha ajuda é você agir. Estou lembrado de Jesus, quando os discípulos disseram, Senhor, olha a multidão, elas têm fome. Jesus disse, dá vocês de comer para ele. A ordem do Senhor nunca é para vagabundo, que quer usurpar a honra de outrem, ou que o outro tem. Quantas pessoas, quando entram em crise, ficam esperando no que a sogra vai dar, do que o sogro tem, do que o cunhado tem, do que a avó tem, do que a irmã tem. Estou esperando em Deus, graças a Deus tem uma irmã rica, minha irmã abençoada. O teu negócio, família, é com Jesus. Quem confia em Deus, confia em Deus. Deus vai usar o profeta, Deus vai usar os vizinhos, Deus vai usar o irmão, vai usar a avó, vai usar o tio, mas é Ele. A direção é que você vá a Ele, ao homem de Deus. A família inteligente já captou o que eu estou dizendo. Não viva por aí, ande no caminho. E Deus colocou pastores, colocou líderes, pai, mãe, para dar direção, entesourar espiritualmente a igreja do Senhor.
Agora ele diz: pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Irmão, se fosse hoje, eu ia falar: mas e o senhor não tem aí não? Se ela fosse como Naamã, talvez Naamã, se fosse nesse caso, ele ia dizer: mas eu pensei que ele tinha um monte de botija aí já abençoada, ungida. Eu venho para a igreja para buscar. Não, você vem para a igreja para buscar direção. Você vai até o homem de Deus para buscar direção. Mas o que ele mandar fazer, faça. Se é homem de Deus, faça. Se não é, procura outro que é homem de Deus e segue ele, mas siga. Deus tem negócio com os seus, Deus é hierárquico. Isso é um segredo para a família vitoriosa diante da crise. Não andar de cabeça em cabeça por si próprio, conversa com um, conversa com outro. Nada contra psicólogo, terapeuta familiar, não, muito bom. Mas para a igreja, não. Para quem não tem Jesus, para quem não tem líder, para quem não tem pastor, mas quem tem, irmãos, o Senhor diz: vai, e ela aprendeu e foi ao homem de Deus. Vocês não vão ver dizendo aqui que ela foi até o rei, e nem que foi à realeza ou aos guardas do rei, e nem à casa de provisão que havia, nem ao maioral daquela região, que era o ancião daquela localidade, mas ela foi ao homem de Deus. Pode achar ruim, filho, mãe, quem quer que seja, mas a palavra de Deus é soberana. E onde a Bíblia fala, a minha voz se cala, mas a minha voz fala aonde não se cala a palavra que fala. E diz ainda aqui, ó, de todos os teus vizinhos. Ele poderia muito bem dizer, e eu fui buscar originalmente para dizer sério, porque ele poderia dizer: busca dos teus vizinhos. Mas não, todos os teus vizinhos. Sabe por quê? É uma prova de que tem que estar bem com todas as pessoas. Lembra de Romanos: enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é comunhão, é paz. Comunhão com a igreja do Senhor e com Cristo, mas com os homens, paz. Porque quando você tem paz, pode ser ter, você vai pedir a vasilha e a vasilha vai chegar. E não poucas. Ele diz: então entra, fecha a porta sobre ti. Estão lembrados lá atrás? Vai para a tua casa, não foi isso? Ele disse. Depois entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Filhos são herança de Deus. O milagre de Deus vai sair de dentro da tua casa. O milagre está dentro da casa. Ah, mas ele não presta, ela não presta, dá trabalho. Calma. Vai debaixo da palavra do homem de Deus. E eu estou dizendo da parte do Senhor, eu profetizo: vai sair da tua casa a bênção. Vai te ajudar. Eu acho interessante, irmãos, eu estava fazendo recentemente um apoio aí a uma família. Eu achei interessante, ou seja, aconselhando uma família na cidade de Pirassununga, num bairro lá. Eu achei interessante que o filho dá um trabalho terrível para os pais. Não ouve a mãe, mas a polícia o levou, envolvido com tráfico de drogas, o levou. Chegando lá, ele já estava para ir para a correição. A mãe estava em Ribeirão Preto, muitos quilômetros dali. Alguém ligou dizendo: o seu filho está preso. Ela fez contato, foi até ele e perguntou: cadê os teus amigos? Inteligentemente. Ah, fugiram. Para que servem os amigos nessa hora? Só para consumir, só para derrotar. Mas a família, ela disse: mas a sua mãe está aqui. Deixou o seu irmão doente lá internado nas clínicas de Ribeirão Preto e veio para cá. Aí eu tive a ousadia de dizer: meu filho, na hora da dor, quem é que te socorreu? Disse: minha mãe. Tua família? É, minha família. Valorize sua família. Espiritualmente falando, eu vou te dizer, irmão e irmã, família de Jesus, é muito bom conhecer pessoas. É válido até. Ou é válido até. Desculpem a falta do acento. Mas quando chega o momento da dor, sabe quem é que visita? Quem chora junto,
Quem leva remédio, cesta básica, pagar, é a tua família. Por isso que o profeta, isso são segredos, irmãos. Isso são segredos revelados, claro que não mais mistério. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Eu acho interessante agora, aqui, irmãos, que nós vemos algo fenomenal acontecendo. Ela cumpre o que o homem de Deus diz. Ela cumpre, ela vai para casa. Não é um negócio simples, mas ela faz. Eu fico aqui pensando comigo, o que essa mulher, ela sai, mas que atitude, nem se fosse hoje, que atitude desse homem, ele tão conhecido na corte real. Vamos traduzir hoje, vamos contextualizar. Mas será que esse pastor não conhece um vereador? Será que o meu irmão não conhece um deputado? Será que não conhece um grande médico? Será que não conhece um rico, um empresário? Eu vou dizer uma coisa, o homem de Deus conhecia assim. Aliás, o rei tinha intimidade com ele, mas ele não morava na corte. Ele saía e estava em Dotã. Até o seu auxiliar, e muitas vezes nós temos auxiliar, que atrapalha. Quando sai um determinada feita, disse, olha, exércitos, carros estão à nossa volta. Falou, Senhor, abre os olhos desse moço. Porque quem anda com Deus, não deixa um segundo de enxergar a Deus. Não anda pelo que vê, mas pelo que sente, pelo que é. E a atitude desse homem dizendo para ela o que ela deveria fazer, foi simples. E agora ela foi. Como que ela reagiu a essa? Não é meio absurdo? Dizer, ô Marcos, você está com problema, presbítero Marcos? Está com problema? Faz o seguinte, vai lá para a tua casa e ora. Tá? Fecha a porta, você, sua esposa, suas filhas e ora. Deus vai providenciar. Ah, irmão, se disser isso hoje, mas que pastor é esse? Mas quem conhece o Senhor, sabe os homens que Ele manda. E conhece os caminhos da verdade. Falou, está dito. Ela foi embora. E ela se encheu. Ela creu, obedeceu. Diferente de quem apenas crê. Está cheio de gente que crê, irmão. Escreve livro, best-seller, tem seguidor. Agora, crer e obedecer é coisa para poucos. Essa mulher creu e obedeceu. Ela pediu as vasilhas emprestadas. Entra na sua casa. Não somente na casa. Como o homem de Deus disse. Entrou no quarto. Fechou a porta do quarto. Sabe o que significa dizer? O Senhor sempre nos leva para o estreito para Ele fazer os seus milagres. E agora entrou no quarto, imagina, cheio de vaso ali. Ele pega aquele pouquinho de azeite, que não era nada para ela. Enche uma vasilha, gloob, 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 gloob. Põe de lado. De novo, gloob, 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 gloob. E põe de lado. Não é o programa da cultura, não. E vai colocando, enchendo, 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 enchendo. Quando Deus começa a agir, sabe qual é a prova que nós temos que Deus está agindo? Você não lembra mais do problema. Você não fica querendo saber de onde vem o azeite. Você não fica querendo saber por que o milagre está acontecendo. Você só crê e age. Você está entendendo, família? Vencedor não discute, vencedor obedece. Aleluia. Glória a Jesus. E não adianta, vou dizer de novo, não vem fazer caras de boca para mim não. Porque eu tive uma boa professora em casa, foi a senhora, minha mãe. E ela ensinou que é na hora da crise que os homens surgem, que as mulheres de verdade surgem. Não é na faculdade, com canudo, formação ou dinheiro. Não, senhores. É na presença do Senhor, Deus Jeová Todo-Poderoso. Ele supre. Ele supre. Deus supre. Deus supre. Deus supre. Deus supre. Ele faz um milagre. O resto é resto, o resto não me interessa, é mundo e o meu negócio é com Jesus.
Aleluia! Aleluia! Eu sinto o milagre de Deus, não para todos que estão aqui, para algumas vidas que estão aqui. Sabe por quê? Porque crê e obedece. E Deus fará. Eu estou profetizando. Deus me trouxe nessa noite aqui numa unção profética. E quem quiser fica na frente, que você vai ver o que vai acontecer. É noite de bênção. Chega um momento que o seu filho, dentro de casa, debaixo de uma palavra, na hora da crise, ela pede, me dá mais um vaso. Ele diz, mãe, não tem mais. Aleluia. Sabe o que é isso? Ele não está dizendo que não tem mais problema. Ele está dizendo que não tem mais como encher, já está cheio. Glória a Jesus. Antes do milagre, o crente é cheio. Antes de acontecer, Deus enche o seu servo, sua serva. Aleluia. Antes da volta do Senhor, o Espírito Santo será derramado e já está sendo sobre muitas vidas. Tem gente perdendo o tempo, deixando a unção, trocando a bênção, trocando o que Deus deu com muita coisa desse mundo. Mas quem for fiel até o fim, verá o livramento do Senhor nosso Deus. Quando acabou, eu disse acabou o ato, mas o azeite, eu fui olhar lá, eu não venho falar besteira para vocês aqui não. Não tem tradução nenhuma que diz que o azeite acabou. Fala, o azeite parou. Aleluia. Sabe o que significa isso? Deus, o Senhor Espírito Santo, é o símbolo do azeite. Ele nunca acaba, mas ele age na hora certa. Ele só enche até quando tem vasilha para ser cheia. Se você está preparado, seja cheio do Espírito Santo. Se não está preparado, se prepare, porque ele enche. Mas só enche quem quer ser cheio. Só a vasilha preparada. Diante da crise, tem que ter vasilha cheia de azeite. O azeite nunca se acaba, nunca termina. Eu vou passar, vou acabar, Deus vai me levar. Acabou o meu tempo, Deus leva, mas Ele vai levantar outro e outro e outro, porque Ele é o Senhor do azeite, Ele é o Senhor do milagre, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que age, é o Deus que cura a família na hora da crise. E aqui está um exemplo vivo. Quando diziam que estaríamos mortos, todos nós saímos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, e ninguém, nem os anjos, nem potestades, nem sofrimento e nem perseguição nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem eu digo, o teu servo não tem nada, mas manda e farei. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. O que Deus fez nesse negócio, pastor? Ele fez um milagre. Deus fez um milagre, mas Ele usou pessoas. Você já prestou atenção? Ou já conseguiu compreender que Deus não precisa de mim para pregar o Evangelho? Mas Ele usa. Ele não precisa de você para manter a igreja, mas usa. Olha que coisa. O milagre de Deus através de nós. O milagre de Deus através da família. Por isso que a família deve ser cuidada. Parabéns a vocês que estão conosco aqui nessa noite. Parabéns. Vocês entenderam e ouviram o chamado do Senhor. Invistam na vossa família. Mas e depois do milagre, pastor? Vamos lá. No mesmo 2 Reis 4, capítulo 7. Olha o que está escrito. Aconteceu o milagre, irmão? Aconteceu? Aconteceu. Bonito, né? Amém. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ah, irmão, tem tanta gente que depois que acontece o milagre, fala, eu vou atrás daquele velho nada. Deus é por mim. Deus me socorreu. Mas ela aprendeu o princípio da honra. Família vencedora, que vence crise, não vai vencer uma crise só, vai vencer outras, se entrar no caminho da honra.
Quando não tem honra, pode ter uma vitória, mas as seguintes pode ser derrota. Israel entrou nessa furada quando entraram após Jordão. Derrubamos Jericó, agora nós somos os maiorais, os bam, bam, bam. É só arrodear e cantar que tudo acontece. O Senhor falou, é nada, vocês vão fugir já já. Eu vou chamar o povo de Ai. Até o nome é Ai. Um povinho de nada desse tamanho vai botar vocês para correr, nação. Porque o milagre não está na vossa força, no vosso conhecimento. Está em honrar e conhecer ao Senhor e aqueles que Deus tem orientado para fazê-lo. Filho, honre sua mãe, honre seu pai. É o primeiro mandamento com promessa. Filha, honre seu pai e a sua mãe. Mas vou dizer também para as mães e para os pais. Vocês já foram filhos. E tem que continuar honrando quem está na condição de pai. E a mulher deve honrar o marido. E o marido deve honrar a mulher. E se tiver o pai velhinho, ainda é seu pai. E se tiver a sua mãe velhinha, ainda é sua mãe. Se tiver lá tremendo as perninhas, cabeça branca, não levante a sua voz contra o seu pai. Porque o nosso Deus é Deus de honra. É Deus justo. É Deus fiel. Quer ser vencedor? Eu já passei na faculdade mesmo, agora ninguém tira. Já tenho uma profissão, já sou isso, já sou aquilo. Calma! Nós não sabemos o dia de amanhã. Eclesiastes capítulo 11 está escrito. Pela manhã, pode semear a sua semente. Mas de tarde, não retira a mão dela. Porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Profissões se acabam. Empresas fecham. Pessoas ficam doentes. Amor se acaba. Enfermidades vêm. Mas os que confiam no Senhor, aleluia, oh glória a Deus, permanecerá para sempre. Glória a Deus, aleluia. Ele diz aqui então, ela volta para o homem de Deus. Homem de Deus, o milagre está aqui. O que eu faço com o milagre agora? Olha que coisa linda, irmão. Vai, de novo, vai. Ou seja, o caminho é esse, dar direção, entesourar, mostrar lá a cruz. Pais, se preparem para isso, mães, se preparem para isso, para mostrar. Muitas vezes os filhos não entenderão isso. Vão dizer que você está velha, que você está ultrapassado, mas continua lá em Dotã, porque o Senhor mora em Dotã. Os seus exércitos vasculham Dotã dia e noite. Não há exército sírio, não há exército israelense que entre em Dotã. Em Dotã só entra e sai o homem de Deus, a mulher de Deus. É o lugar onde você está protegido por Deus e protegida por Deus. Vende o azeite, ele manda vender. Paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivem do resto. Deus não gosta de dívida. Tem gente que recebe a bênção e esquece por que foi que recebeu a bênção. Sabe aquele negócio? Ela estava devendo. E tem muita gente que às vezes está devendo. O Senhor abençoa. Quando abençoa, a primeira coisa que faz é comprar carro, roupa nova. Começa a botar uns cílios mais longos, né? Enche eu não sei por que faz aquela aba de fusquinha, né? Umas bicas inchadas. Com todo respeito a quem queira, mas para mim, para cada um, vão respeitar, né? Aí fica, né? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus aonde? Já pagou a dívida? Vai lá para a academia, os homens ficam malhadão, né? Mas não sabe que na rua tem alguém olhando. Está me devendo. Não tem palavra. Falso. Vai, paga a tua dívida. Irmãos, eu tenho uma dívida com Deus. Ele me colocou pastor desse lugar. Enquanto estiver pastor, estou devendo ele
Eu devo a noiva do cordeiro, eu sou amigo do noivo, eu não vou negociar por nada, não quero outra coisa. Essa semana de recesso de ano, recebemos convite, irmão, vem toda hora. Mas vou dizer um negócio, quem conhece aqui foi chamado, não troca a sua primogenitura por nada. É diferente quando Deus manda. Se mandar, mandou. Mas eu estou falando aqui de quem recebe e se engrandece. Senhor, eu queria um carro, como eu queria um carro. Recebe o carro, não para de ir mais para Caraguá. E vai só de domingo. Ah, serra. Pastor, é porque época de frio tem que ir para lá, né? Época de calor tem que ir para lá. É porque eu fui aqui no shopping. Já pagou a dívida? E eu não estou falando dívida somente que você tenha com os homens, não. Paga diante de Deus. E o marido pague a sua mulher, porque é devido, está escrito. E a mulher pague ao marido. Pague. Depois, viva do resto. Resto de Deus é abençoado. Resto de Deus é para a vida toda. Resto de bênção é bênção. Você está entendendo? Resto de bênção é bênção. Outro não entende. Mas só isso você diz é minha bênção. Eu estava falando hoje, o presbítero José Carlos, sobre um jovem, me esqueci do nome dele, filho, lá de Leme, filho do Nezinho, que tinha aquele problema. Gessé é o nome dele. Irmão, pense em alguém, ele tinha uma síndrome, certa dificuldade em andar, os olhos, mas ele gostava de estar, olha só, irmão, quando a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, isso é um negócio sério. Porque tudo que Deus fala, você pode ter certeza que é sério. Deus não brinca não, irmão, quem brinca é você e eu. Esses bestas que se dizem ser humano, né? Hoje em dia, diz humano e está tão mais animal do que animal, né? Mas, vamos parar por aqui, porque me revolta hoje a situação humana. Me revolta, irmão. Esses dias eu vi alguém, só vou abrir um parênteses aqui, não fica chateado comigo não. Irmão, tudo arrumado, está tão bonito andando, daqui a pouco botou a mão assim para pegar restos de um animal. Eu falei, Jesus, a que ponto o ser humano chegou? Tudo bem, mas não vou entrar em detalhe aqui, cada um escolha, né? Cada um tem sua profissão. Mas, irmão, eu achei interessante o valor com que pegou aqui. Pegou tão bonito assim, sabe? Como quem pega um tesouro e olhou meio com desdém para mim assim, passa resto. Valorizando aquilo e desvalorizando eu que queria passar. Como você está me incomodando, mas aquela sujeira não estava me incomodando. Irmãos, a que ponto o ser humano chegou? Eu não tenho nada contra dele. Fez, sujou, não tem problema. Agora, desdenhar do ser humano, olhar mal, maltratar por causa de sujeira. Vocês são inteligentes, entendem o que eu estou dizendo? Eu falei, meu Jesus, a que ponto chegou o ser humano? Que ponto chegou? Mas eu me lembro do Gessé. Ele quantas vezes no pátio ali da igreja em Araras, Rua Cruzeiro, número 41. Desculpa, mas eu vou aqui tentar de uma forma cênica dizer. Virava para qualquer um dos obreiros, a te consertar. Ou senão, homem de Deus, irmão, conhecia. Tinha obreiro que temia passar perto dele. Porque ele dizia a verdade, meio enrolado assim, ó. Te conserta. Encrenqueiro. Mas para outro, homem de Deus, profeta de Deus. E com uma pastinha, né? Dentro da pastinha uma Bíblia. Não sabia ler, não sabia escrever, mas a honra está na reunião de obreiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele faleceu. Aquela síndrome tinha pouco tempo de vida. Eu nunca vi, até hoje, e olha que eu já estou velhinho, nunca vi um cemitério não comportar pessoas de tanta gente para honrar aquele príncipe do Senhor. Que mesmo daquele jeito, mas falava línguas estranhas maravilhosamente. Oh, glória a Deus! Quando o Senhor tomava a igreja, ele estava ali falando em línguas, glorificando o nome do Senhor. Do que adianta ser lindo e não entrar no céu? Agora,
Eu estou falando de crise aqui. E ele vivia numa crise. Eu imagino, irmão, se foi daquele jeito, ônibus, caminhão, carro, não cabia mais no cemitério, não dava para entrar. Eu imagino quando for entrar nos céus, agora em corpo glorificado, sem síndrome, como um príncipe do Senhor entrando, e o Senhor dizendo: vem, amado meu, e os anjos honrando. Irmãos, essa é a minha espera, é o que eu espero do Senhor, vencer, chegar do outro lado, mas sozinho não, levando a família e os irmãos que atentaram para a palavra do Senhor. Eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: depois da crise, prepare-se para viver o milagre na sua família. Aquela mulher não deixou o credor levar o filho dela, não. Mas quando ela foi ao homem de Deus, o homem de Deus dispensou a palavra, e ele disse: você e seu filho vivem do resto. Você imagina quanto azeite é esse? Você já imaginou quanto azeite é esse? Não dê ouvidos ao diabo, aquele mentiroso, safado, tomador de tombo, limboso. É um mentiroso. Se ele disse alguma coisa contra a tua família, ou contra a família de Deus, está repreendido. Satanás não tem poder contra nós, ele é um mentiroso. Deus está no controle. Ninguém te entende como nosso Deus. Ninguém te ama como nosso Deus. Ninguém sabe mais de você do que o nosso Deus, minha irmã, meu irmão. Ele está no controle. O céu nunca vai estar em crise. Ainda que você ande, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum. Sabe por quê? Eu acho interessante. Talvez para alguns isso seja novo. Por que o salmista Davi disse isso? A tua vara e o teu cajado me consolam. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Vara é um bordão curto que serve para bater na ovelhinha, para ela sair do lugar onde não deve. Eu estou mandando ir. Vai, ovelha, vem, não vai? Vara. Mas o cajado tem uma volta na ponta. É para tirar a ovelha de lugar difícil, porque a ovelha se mete em encrenca direto. Irmãos, isso é fato, não sou eu não é só porque estou pastor não, porque também sou ovelha. Mas ovelha é pura encrenca. Tem que estar toda hora tirando, toda hora trazendo. Só que eu vou dizer uma coisa: a tua vara e o teu cajado, tem hora que Deus me tira de cada lugar, irmão, que eu falo: como é que eu vim parar aqui? O Senhor fala: eu te amo, está tudo certo, vou te tirar daí. Mas vou te tirar pela perninha. Você vai vir de cabeça para baixo. Vai doer. Se for de novo, já deu, hein? Quebra a perninha. Eu vou depois pôr azeite, dizer que lindo, bonitinho, mas vai estar de perna quebrada, porque eu sou Deus, né? Eu sou pastor. Mas o salmista Davi entende tudo isso e fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, quando eu apanho, estou sendo consolado. Quando estou sendo bem tratado, estou sendo consolado. Porque eu sei que o Senhor só está preparando para mim. A meta do Senhor é preparar uma mesa diante dos meus adversários e dizer: aqui está o filho que eu amo, aqui está a filha que eu amo, aqui está a família que eu amo. E o Senhor te ama, irmão. O Senhor te escolheu, irmã. Os teus filhos são herança do Senhor. O milagre vai acontecer. Está só de passagem no vale. Eu descanso em casa, não descanso no caminho. E a minha casa é no esconderijo do Altíssimo. Em tempo de crise, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Vá ao homem de Deus. Eu quero profetizar mais uma vez, finalizando agora. Gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida armas de Deus, direção de Deus, para ir ao lugar certo. É em Dotã que
que está a palavra de Deus, é em Dotã que está a orientação de Deus, é na boca de quem entende está a orientação de Deus. Cumpre e a tua vitória virá sobre a tua vida. Entra em tua casa, lembra bem o que eu vou dizer, vou profetizar outra vez. Não amaldiçoe aquela tua filha, aquele teu filho, aquela pessoa que tanto dá trabalho, mas abençoa, porque pode ser de lá que vai vir a mão que vai ser a última que você vai ver. Pode ser de lá o último abraço, pode ser de lá o último beijo, vem de lá vitória. Deus tem vitória para você, igreja. Deus tem vitória para você, família. Em nome de Jesus, receba, mas receba com gosto. Não desista. Vai enchendo, te enche de gozo, te enche de alegria. Você é vencedor. Deixa o azeite descer. Vai enchendo. O azeite só para quando chegar a hora de vender, mas o azeite está descendo. Receba em nome de Jesus.